Marcos capítulo 5, versículo 21 a 42. Marcos 5, 21 está escrito: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhes imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, por que te enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse-lhe que lhe dessem de comer. Oremos. Senhor, nós queremos te pedir nesse momento. Nós somos dependentes de ti. Nós precisamos ouvir a tua voz. E nós queremos ouvi-la e obedecê-la. E nós queremos ouvi-la, compreendê-la e sermos transformados pela tua santa palavra. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos para a tua mensagem. Que o teu Santo Espírito ajude-nos para que nós sejamos abençoados pelo teu santo Evangelho. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Amados, domingo passado eu fui embora do culto. Fui embora do culto um pouco insatisfeito comigo mesmo. Eu temo que talvez os 2 últimos sermões que eu preguei para os irmãos não tenha cumprido o objetivo. Talvez por culpa minha. Talvez porque me faltou entusiasmo. Talvez porque eu não soube transmitir exatamente aquilo que eu vinha pensando a respeito da mensagem. E ao longo dessa semana, estudando essa passagem da menina, eu fui profundamente impactado por ela. O Senhor falou muito comigo a respeito da vida dessa filha do Jairo. E como as nossas vidas precisam ser igual a delas. Já desde o capítulo 4, nós temos pregado a respeito
de sermos discípulos e não multidão. E só recapitulando brevemente o que foi dito, o capítulo 4 tratou conosco a respeito do estilo de Jesus ensinar e o método que ele empregava as parábolas com o objetivo de destacar da multidão aqueles que são os seus discípulos. Acho que isso ficou bastante fixado na nossa mente. Que Jesus diversas vezes repetiu entre uma e outra parábola: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós aprendemos então que somente o discípulo é quem pode obedecer a Jesus. A multidão está ali, mas só quem pode obedecer, ouvir e atender são os discípulos. Depois de nós termos ouvido todo esse discurso do capítulo 4 acerca disso, Jesus nos chamando a atenção para que nós sejamos discípulos, para que nós, ao ouvirmos a sua voz, possamos obedecer a sua voz. Nós vemos então Jesus atravessa o lago da Galileia, porque ele precisava de um pouco de paz também, né, da multidão que o oprimia. Ele encontra ali um homem em Gadara. Jesus, no capítulo 5, nos conta que toda aquela população de Gadara viu em Jesus apenas alguém em quem temer, por causa do juízo, por causa das obras terríveis que ele havia feito ali, de libertar o endemoniado e do ocorrido com aqueles que apacentavam os porcos. Irmãos, numa população de 100 mil pessoas, só um homem foi transformado por Jesus. Um homem apenas. Quem? Um louco, endemoniado, que vivia entre os sepulcros, nu, que feria-se a si mesmo, agressivo. 100 mil pessoas. Só um homem que seguira Jesus. Somente um homem recebeu de Jesus o mandamento de ir e contar aos seus o que Deus lhe havia feito. E no sermão passado nós ouvimos que Jesus, voltando outra vez para Galileia, desembarcou ali na beira da praia de Cafarnaum e uma multidão vem ao seu encontro. Novamente, uma multidão vem ao seu encontro. E a multidão toda estava ali. A multidão toda o apertava. A multidão toda seguia curiosa. Mas somente uma pessoa tocou em Jesus. Somente uma. Uma mulher. Uma segregada. Uma fraca. Uma doente. Uma impura. Ela rompeu a multidão. Ela teve fé e tocou em Jesus. E pela fé ela foi curada do seu corpo. Ela foi liberta das suas amarguras na alma. E ela foi salva da sua morte espiritual. Então eu quero chamar a atenção para vocês, porque eu encerrei o sermão do domingo passado dizendo que você tem que tocar em Jesus pela fé, que você tem que tocá-lo pela palavra, que você tem que tocá-lo pela oração, você tem que tocá-lo em adoração, você tem que tocar em Jesus em devoção. E quem de vocês tocou em Jesus essa semana? Eu fui embora no domingo pensando, será que os irmãos entenderam que eles têm que tocar em Jesus essa semana? Quantas vezes você tocou em Jesus essa semana? Quantas vezes você tocou na sua Bíblia, abriu ela? Quantas vezes você tocou em Jesus em oração? Quantos minutos você orou essa semana? Quantos dias dessa semana você orou a Jesus? Você tocou em Jesus? Porque foi isso que Ele falou para nós fazermos. Ou nós queremos continuar sendo como aquela multidão, aquelas multidões que estão ali, mas que não tocam em Jesus, que não são sarados, que não são transformados, que não são discípulos, que não são salvos. A história da cura da filha do Jairo ensina-nos muito do que é preciso
para nós definitivamente rompermos com a multidão, para nós definitivamente sairmos dessa inércia, nós precisamos, como acontece aqui com a história do Jairo e da sua filhinha, nós precisamos ter um choque de realidade e vermos que não existe meio termo. Não existe um muro para ficar em cima do muro. Não existe sequer o muro. Então eu não quero nem dizer para vocês não ficarem em cima do muro. Ou você é uma multidão, ou você é um discípulo. Ou você é daqueles que estão só curiosos pelo Jesus, que passa para lá e para cá, ou você toca em Jesus. Ou você ouve as palavras de Jesus, elas entram por um ouvido, saem pelo outro, ou você as ouve e as pratica diariamente. Não existe meio termo. Não existe simpatizante do Evangelho. Ou você é do Evangelho, ou você não é dele. Ou você é cristão, igual a Cristo, ou você é ímpio. E quem não é igual a Cristo é igual ao mundo. E o mundo jaz no maligno. Não existe meio termo. Na história de Jairo, Jesus vai nos ensinar. E nós vamos aprender o que é que precisa, ou o que é que falta, ou como é que eu estou para sair desse estado de multidão e viver uma experiência real e legítima com Jesus. Nos versículos 21 a 23, mostra-nos, irmãos, como Jairo rompeu com a cultura da sua época. Quem era o Jairo? Ele era o chefe da sinagoga. Mas que sinagoga que era essa? É aquela sinagoga em Cafarnaum, onde Jesus curou um homem com a mão encolhida no sábado, e os fariseus e os herodianos tramaram planos para matar Jesus. Então o Jairo, ele estava cercado de, ou então estava sobre ele uma mordaça cultural imposta pelos fariseus. Ou você está do nosso lado e odeia esse Galileu, que cura no sábado, que quebra a lei, na visão deles, né? Ou então, você é dos nossos. Irmãos, você imagina, o cara é o dono da sinagoga. Se ele se posicionar a favor de Jesus, será que os judeus vão continuar congregando na sinagoga dele? Ou será que a sinagoga vai dar uma esvaziada? Mas o Jairo rompeu com a cultura. Ele deixou de lado o status social dele. Ele deixou de lado o que os fariseus pensavam a respeito de Jesus. E se aqueles fariseus congregavam ou não na sinagoga que ele chefiava. Ele rompeu a censura, a mordaça dos fariseus. Nós, como cristãos brasileiros hoje, 2017, nós temos uma mordaça. Nós temos uma mordaça e nós temos que tirar essa mordaça de nós. Essa mordaça chama-se politicamente correto. Essa é a nossa hoje de 2017. Talvez em outro momento histórico houveram outras mordaças. Talvez no futuro haverá outras mordaças. Mas hoje, em 2017, existe uma porcaria de uma mordaça que chama-se politicamente correto. E com base no politicamente correto, falar do pecado das pessoas não é legal. Falar da necessidade de arrependimento para as pessoas não é legal. Não atrai pessoas falar do pecado. Falar de imoralidade, censurar imoralidade não atrai pessoas. Não pense que eu estou falando isso só por causa da mordaça secular nossa, tá? Por exemplo, você não pode falar do que aconteceu no Santander, você não pode falar do que aconteceu no museu lá. Não, mas aquilo lá é um bando de ímpio. Não nos deve surpreender aquelas coisas. Eu estou falando que na igreja existe hoje uma mordaça em que, se você quiser ser popular, se você quiser ser legal e agradável, você não pode falar sobre pecado. Ou eu sou como Jairo e largo de mão tudo isso e vou me preocupar com o que é de Jesus e agradar a Jesus, ou eu vou continuar agradando os homens, continuar agradando os fariseus, e Jesus não tem nada comigo. E eu tenho uma filha morta lá na minha casa.
Talvez você ainda não tenha filhos. Talvez você tenha. Talvez você tenha outro grau de familiares. Eles estão vivos ou eles estão mortos espiritualmente? Se eles estão mortos, não seria o certo você fazer o mesmo que o Jairo fez e pedir para Jesus dar vida para eles? Mas como é que você vai pedir para Jesus dar vida para eles se você ainda está preso àquela mordaça que te faz pensar: ah, mas o que eles vão pensar de mim? Se você é ainda parte da multidão, sai logo dela. Se você ainda está preocupado com o que a sinagoga vai pensar a respeito de você, rompa. O que interessa é Jesus e não o que as outras pessoas vão pensar de você. E tudo isso girava em torno do quê? Do problema do Jairo. Ele tinha um problema, tá? A filha dele estava à beira da morte, ou morta. Quando ele chega para falar com Jesus, ele já imaginava que a filha dele já estivesse morta. E esse é o grande problema de todo religioso. Primeiro, é lidar com a oposição. Ele tinha uma oposição. Quem? Os fariseus que frequentavam a sua sinagoga. Você precisa exercitar a sua fé, porque senão você não irá resistir aos opositores. Você não irá resistir às más notícias. Versículo 35. Estando Jesus ainda falando com a mulher hemorrágica, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, por que amolas ainda o mestre? E aí? Você está lá, todo esperançoso. Você está crendo que Jesus vai atender, porque Jesus já não tinha dito: vamos lá, estou me dirigindo para sua casa, Jairo. Mas aí então vem a má notícia: Jairo, despede o mestre, sua filha já morreu. Se você não tiver uma fé exercitada, você não suportará a oposição. Quando Paulo nos fala lá em Efésios a respeito das armaduras de Deus, ele diz que nós temos que tomar, sobretudo, o escudo da fé, porque é com ele que nós apagamos os dardos inflamados de Satanás. Satanás pode nos tentar colocar dúvida. Satanás pode tentar, através de palavras, nos desviar do foco do Evangelho, que é a salvação. Mas se nós tivermos a nossa fé exercitada, então nós resistiremos no dia mau. Como é que eu faço para exercitar a minha fé, Tiago? Você exercita a tua fé com a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: a fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Porque fé no sentido de simples crença, todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé no seu patuá, na sua resma de alho, todo mundo tem, tá? No seu pé de coelho, na sua figa. Fé sem Bíblia é superstição, é simples crença. A respeito dessa fé, simples crença, Tiago diz assim: você acredita que há um só Deus? Fazes bem. O diabo também crê e estremece. E aí? Acreditar que existe um Deus, que esse é o Deus da Bíblia, acreditar, até o diabo crê. Qual a diferença então da simples crença ou da superstição para uma fé verdadeira? É que a fé verdadeira é uma convicção, é uma segurança, é uma esperança na palavra de Deus. Quem aqui já leu os livros do Harry Potter? Ninguém. Ninguém leu? Quem aqui já leu os livros da saga Crepúsculo, Lua Nova? Ninguém leu? A Maru já leu. Mas então eu vou perguntar para o Guilherme. Ô Guilherme, no livro 2 da saga Crepúsculo e Lua Nova, o que o camarada lá, que é o lobisomem, fala para a mocinha? Você não sabe. Eu não sei. Por que você não sabe? Por que eu não sei? Porque nós não lemos. Né?
Como é que você pretende imitar a fé desses homens que estão nas páginas da Bíblia se você não sabe a história deles? Se você não abrir a sua Bíblia. Se você não abrir a sua Bíblia e não lê-la, você vai continuar sendo só supersticioso. Quando alguém vier dar uma má notícia para você, você vai falar, isso aí está amarrado, hein? Ou então você vai falar assim, sangue de Jesus tem poder. Isso é igual fazer figa, é igual fazer o nome do Pai. Isso aí é só superstição. Foi isso que o Jairo fez? Né? Chegaram lá e falaram, Jairo, sua filha está morta. Ele, isso é amarrado, hein? Sangue de Jesus tem poder. Não, porque não é simples fé. Não é simples crença. Não é superstição. É fé. Em quem? Em Jesus. Antes que Jairo pudesse dizer qualquer coisa, é Jesus quem diz. Irmãos, o problema da morte, o homem teme lidar com a morte. Aqueles homens que trazem a má notícia para o Jairo, eles temiam a morte. Eles achavam que a morte era o fim. A morte da menina é o fim, não amoles o mestre. E a morte é a pior situação para quem não tem a esperança da salvação. Porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Do ponto de vista filosófico ateísta, o homem criou a religião, ele inventou a religião quando ele viu que o seu irmão dormia e não acordava mais. É essa a explicação filosófica para o surgimento da religião na sociedade. Todas as religiões foram criadas desse ponto de vista quando o cara vê que o irmão dele dorme e não acorda mais. Então ele mente para si mesmo. A religião é uma mentirinha para eu saber lidar melhor com a morte. Então eu fico imaginando que do outro lado do sono eterno desse meu irmão, que agora dorme e não acorda mais, alguma coisa de bom acontece com ele. E é baseado nisso que todas as religiões vão trabalhar. Para a Bíblia, a morte tem uma causa. Qual é a causa da morte? É o pecado. Ouça isso! Isso tem sido pouco pregado. Isso tem sido pouco ensinado. Pecado. Pecado. Injustiça social não é culpa dos corruptos que estão lá em Brasília. É culpa do pecado da humanidade. E o pecado traz consigo a morte. Lá no jardim do Éden, lá no Adão e Eva, Deus disse o que para Adão? Olha, Adão, você vai governar tudo isso aqui. Você é quem vai administrar o jardim. Você pode comer livremente dele. Tudo que ele produzir, coma. Mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia em que você comer dela, você morrerá. Nós conhecemos a história. A serpente iludiu Eva. Eva tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu. E deu também a seu esposo e ele comeu. Na hora em que eles comeram o fruto, eles caíram fulminados, envenenados de costa, puf, morreram? Não. Mas eles morreram da pior morte. Eles morreram da morte espiritual. E todos nós saímos dos lombos desses nossos pais, desses nossos ancestrais. Todos nós somos filhos da Eva. E todos nós somos gerados à semelhança do Adão. E qual é a semelhança do Adão? É a depravação. Por isso todos nós somos igualmente maus. Por isso todos nós igualmente temos medo de lidar com a morte. Eu não estou falando aqui, irmãos, da tristeza do luto. Eu estou falando do medo da morte. Medo de deixar as coisas aqui. Medo de deixar as pessoas aqui. Medo de não saber o que vai acontecer a hora que você fechar os olhos para esse mundo. Se você não tem certeza do que vai acontecer na hora que você fechar os olhos para esse mundo, temo lhe dizer, você ainda está no meio da multidão. Se você não tem certeza do que vai acontecer quando você morrer, você ainda é multidão. Porque os discípulos estão seguros. Porque o Jairo ouviu a má notícia, mas a má notícia não abalou ele. A única religião verdadeira para lidar com o problema da morte é quem? É Cristo. Só Cristo soluciona o problema que o Adão criou.
O segundo Adão, o espiritual, corrigiu aquilo que o terreno fez. Cristo solucionou o problema da morte. O ímpio, o descrente, ele tem medo da morte, porque ele não tem esperança da vida eterna. Mas para o crente, a morte é a coroa da sua vitória. Os irmãos que às vezes conversam comigo sabem disso. Eu sou extremamente frio para a morte. Eu não espero morrer, espero Jesus voltar. Mas caso eu não volte, caso ele não volte, até que eu morra, irmãos, eu estou completamente seguro de que a morte é o encontro que eu terei com o meu Senhor. Nós precisamos ter aquela convicção que Paulo tinha quando ele estava na antessala da sua decapitação. Quando ele está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim: eu sei que eu já fui posto por libação, e desde agora eu espero receber a coroa da vida que o meu Senhor prometeu para todos aqueles que o amam. Você tem essa convicção? Você crê que na eternidade te aguarda uma coroa, uma premiação, ou a morte te aterroriza? Jesus responde para ele, versículo 36, crê somente. Somente a fé. Somente a fé verdadeira. Somente a fé e somente a fé pela Escritura pode te dar essa segurança. Eu posso fazer o discurso mais magnífico, mais floreado de retórica aqui na frente de vocês, mas se você não tiver fé, e fé na palavra de Deus, o medo e a insegurança e o temor pelo que te espera na vida eterna vão continuar. Agora, se você crer na Bíblia, na revelação do Evangelho, se você estiver seguro da sua salvação, então essas palavras de Jesus te consolam. Crê somente. Versículos 37 e 38. Dispense os curiosos. Essa tem uma aplicação bem prática, viu, irmão? Vou repetir para você. Dispense os curiosos. Jesus fala assim: não quero que venha ninguém comigo. Só o Pedro, o Tiago e o João. Porque só o Pedro, o Tiago e o João eram úteis para Jesus naquela hora. Dispense todo mundo que não estiver com o pensamento voltado para a glória de Deus, para o reino de Deus, para a justiça do reino de Deus. Dispense, irmão. É seu amigo, é seu parente, legal. Mas para coisas que são do reino, dispense a presença dessas pessoas. Dispense todos os curiosos. Tenha com você somente pessoas que podem lutar com você essas coisas espirituais. Nós precisamos ser o Pedro, o Tiago e o João. Nós temos que ser essas pessoas que estão junto com Jesus. Que estão junto com Jesus para que Ele possa ressuscitar a menina morta. Porque o resto são só curiosos. Chegando ali na casa, um alvoroço, as carpideiras, vocês sabem o que são carpideiras? Aquela mulherada que chora profissionalmente, né? Porque o luto dos judeus era um luto interessante, sabe? Era uma festa de luto. Então, tinha música e as carpideiras que choravam e pranteavam. E Jesus chega lá e vê aquela festa de luto, né? E ele fala assim: por que vocês choram e pranteiam tanto? A menina não está morta? A menina não está morta, mas ela apenas dorme. Em João 11, 25, Jesus disse assim para Marta, quando ele vai ressuscitar Lázaro: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. E a Marta, pensando que Jesus estava falando lá daquela ressurreição, no último dia, fala: eu sei, Senhor, que o Senhor o ressuscitará no último dia. Ele fala: não, Marta, eu tenho dito, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Dormir aqui que Jesus usa é um eufemismo. É dizer uma coisa, uma verdade, de uma forma que não choque as pessoas. Então ele diz assim: está dormindo, não é aquela heresia do sono da alma. Não é aquele entendimento que algumas seitas como os adventistas, por exemplo, têm, que a alma fica em sono quando a pessoa morre. Não.
que Jesus só está usando eufemismo, ele só está falando para as pessoas. A menina, a morte não é o fim. A morte não é o fim. Porque, irmãos, quem morre em Cristo não morre. Quem morre em Cristo entra no repouso eterno. Entra no descanso eterno. Nesse mundo nós teremos aflições, irmãos. Nesse mundo nós teremos perda. Nesse mundo nós teremos dores. Nesse mundo nós teremos angústias. Mas se nós estivermos em Cristo, quando essa vida, essa corruptível, de carne e sangue, se encerrar, nós vamos entrar na vida eterna, aonde não há pranto, aonde todas as nossas lágrimas serão enxugadas. O que eles fizeram? Versículo 40, eles riram de Jesus. Quando Jesus disse que a menina estava morta, eles riram. Aqueles riram e muitos rirão de nós, porque as nossas convicções do Evangelho não interessam para eles. Muitos rirão. Lembra do versículo 37? Dispense os curiosos. Se as pessoas não podem te ajudar a se aproximar de Cristo, de maneira cortês, delicada, dispense-as. Porque você precisa romper com a multidão. Porque você precisa deixar de ser mais um e ser aquele que toca em Jesus. E ser aquele que vive algo no Evangelho. Versículo 41. Jesus chega com o pai e com a mãe onde a menina estava deitada. Tomando-a pela mão, disse-lhe: Talitá cumi, que significa: menina, levante-se. Levante-se! Levante-se! Essa é a diferença, irmãos, entre nós continuarmos o resto dessa vida medíocre sendo multidão e passarmos a ser alguém que toca em Jesus. É ouvirmos a voz de Jesus nos dizendo: levante-se! Irmãos, hoje qualquer pregador moderno que entrasse naquele quarto da filha do Jairo, com a menina ali estirada, morta na cama, chegaria para o Jairo e começaria a dizer: olha, Deus tem promessa na vida da sua filha, viu? Fica tranquilo, que Deus tem bênção para entregar na vida da sua filha. Olha, Deus está restaurando a vida da sua filha. Meu Deus, ela está morta! Ela está morta! Que bênção! Que milagre! Que promessa! Está morta! Irmãos, os pecadores ali fora estão mortos! Se eles não ouvirem a voz de Jesus dizendo: levantem-se! Nós podemos falar as coisas mais bonitas, podemos falar de promessas mais bonitas, eles vão continuar mortos. Quantas pessoas hoje enchem templos religiosos como aquela multidão que apertava Jesus, mas eles estão mortos. Só estão mortos. A única coisa que eles precisam é ouvir Jesus dizendo para eles: levantem-se. É só isso. Se Jesus não lhe der a vida, eles permanecerão ali, inertes, mortos, parados. Se hoje você ouvir a voz de Jesus dizendo: levante-se, levante-se. Por que Jesus faz esse milagre? Jesus já havia curado, ressuscitado outros mortos. Mas por que Jesus faz esse milagre com a menina? Porque Jesus está demonstrando o poder que ele tem com a morte, que ele tem sobre a morte. Mas agora, ele venceu a morte. Ele já morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Quem deveria estar pregado naquela cruz? Quem pecou para estar pregado naquela cruz? Quem merecia ter até a última gota de sangue esgotada naquela cruz? Eu e você. Mas agora ele morreu. Ele morreu, foi sepultado, mas o sepulcro não o deteve. Ele ressuscitou, ele vive,
E hoje nós não precisamos mais esperar novos milagres de ressurreição para que nós possamos comprovar o poder de Deus, porque Ele ressuscitou. A ressurreição que Jesus faz para a menina não é uma segunda chance. Ela não estava perdida e Jesus ressuscitou ela para ver se ela tinha chance de se arrepender e ir para o céu. Não. O objetivo do milagre era simplesmente Jesus dizer: eu posso trazer os mortos de volta à vida. Não é segunda chance. Se ela permanecesse morta ali, ela estaria onde agora? Estaria na salvação e na vida eterna. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de nos arrependermos. Hoje é o dia de crermos no Evangelho. Porque quando nós morrermos, irmãos, nós não ressuscitaremos para ter uma segunda chance. Não. Isso a Bíblia não prevê para nós. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois disso ele entra em juízo. Se você crer em Jesus hoje e morrer ainda hoje, você entrará na vida eterna. Se você não crer em Jesus hoje, nem amanhã e nem depois, você pode viver muitos anos na terra, mas no dia em que você fechar os seus olhos, eu não quero estar onde você estará. Hoje é a hora de crer. Hoje é a hora de ouvir Jesus dizendo: levante-se. Este milagre ilustra para nós, irmãos, a nossa salvação e a nossa redenção. Primeiro, a menina estava como? Morta. E é assim que todo homem está, espiritualmente morto. É assim que todo pecador vem ao mundo, morto, espiritualmente morto. Adianta eu ensinar ritos religiosos, costumes religiosos, eles vão ser só defuntos religiosos. Adianta eu ficar aqui falando para vocês, discursando a respeito da sã doutrina e teologando com vocês, vocês vão ser teólogos zumbis. Se antes vocês não ouvirem a voz de Jesus dizendo: levantem-se, é inútil tudo que eu disser e tudo que eu fizer, ou qualquer outro homem, porque tudo começa quando nós ouvimos a voz de Jesus nos chamando para a vida. Essa é o início da salvação do crente, é a nossa regeneração. Quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos do Espírito, quando nós recebemos um novo coração. Tiago, qual é a evidência ou quais os sintomas de um novo coração? Como eu vou saber se eu estou ali morto ainda ou se eu já vivi? Como eu vou saber se eu sou só uma multidão ou se eu já toquei em Jesus? Como diferenciar isso em mim? Você ouvir a voz de Jesus, for tomado de uma profunda convicção de pecado, é porque você foi regenerado. Porque o ímpio não se preocupa com pecado. Porque o ímpio não ouve falar de pecado. Você fala de pecado para ele, mas você está falando com um defunto. Você fala de salvação e de vida eterna, mas está falando com um defunto. Isso nos fala também a respeito do nosso papel em pregar o Evangelho. É inútil nós pregarmos o Evangelho se nós não orarmos para que Deus salve os pecadores. Se primeiro Deus não lhes der a vida, eles continuarão sendo defuntos. Estava morta, reviveu. Terceiro, levantar-se, arrepender-se, crer em Jesus. Se você ouviu Jesus dizendo: levante-se, levante-se, professe fé em Jesus, diga: eu creio em Jesus. Diz: eu ouvi a voz e eu quero levantar-me, e eu quero sair da multidão, e eu quero viver uma experiência com Jesus. Levante-se, arrependa-se, professe fé em Jesus. E quarto, versículo 43. Mandou expressamente que a ninguém soubesse, e disse que dessem-lhe de comer. Jesus não está interessado na fama que ele sobrevira o milagre da ressurreição. Porque se aquelas pessoas saíssem do quarto gritando: ah, a menina ressuscitou, a menina ressuscitou, meu Deus, Jesus já não conseguia comer e beber direito porque ele curava enfermos. Você imagina se dissessem agora que ele está ressuscitando mortos. Então Jesus não estava interessado na fama que lhe poderia vir, mas ele manda que façam o que com a menina? Alimentem-na.
Existem pessoas, irmãos, que passam a vida inteira na igreja, mas elas ainda estão mortas. Elas nunca ouviram a voz de Jesus. Elas nunca ouviram e atenderam. Elas nunca saíram da multidão, nunca tocaram em Jesus. Nós fomos vivificados pela fé. Nós ouvimos Jesus dizendo: levante-se. Ele nos tomou pela mão, nos pôs em pé. E nós estamos aqui hoje, ouvindo a sua voz. Tocando nele. Nós estamos seguindo a ele. Mas nós precisamos, depois de vivermos, de sermos vivificados, regenerados, nos alimentar. Como vovó já dizia, saco vazio não para em pé. Alimente-se. Alimente-se da palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. Eu não vou chegar diante do grande trono branco e ter que responder a Deus por omissão de não ter dito para vocês ler a Bíblia. Leiam as suas Bíblias. Orem a Deus. Falem com o Senhor. Cultivem uma vida devocional. Comunguem, congreguem com seus irmãos. Isso é alimentar-se. Isso é alimento espiritual. Vida devocional. Se você ouviu a voz de Jesus e Ele te disse: levanta-te, e você levantou, é hora de você comer. É hora de você passar a viver. Até antes disso, você não viveu. Mas depois de ouvir Jesus dizendo: levante-se, então você viverá. Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos a Jesus.